não vai estar de folga. Não vai estar de folga. E vai cobrir também a troca de presente depois, né? Tem isso aí. A ceia de Natal. Como aproveitar a ceia de Natal? Reaproveitar a sua ceia de Natal, reaproveitar a ceia de Ano Novo. Pautas sempre muito empolgantes nessa época. Se bem que o plantão de Ano Novo é mais perigoso do que o plantão de Natal, porque no Ano Novo, geralmente, infelizmente, acontecem tragédias. Mas eu tô no plantão de Natal. Aqui em São Paulo, o esquema já começa na quarta-feira, de quarta terça, aí eu entro de folga e só volto em 2024, então já estamos quase já no plantão já, tá entendendo? E já estamos no fim desta edição de segunda-feira do Manhã Bandeirantes. Vem aí Gustavo Frison com o Circuito Fechado. Às segundas, nosso encontro mais curto, mas amanhã estamos de volta às 10 horas da manhã. Jean Spaduzano, bom trabalho para você e até amanhã. Até amanhã. Tiago Prudente, minha inteligência artificial mais querida da Rádio Bandeirantes Campinas, até amanhã. Até amanhã, e amanhã sem voz de IA. Um abraço a todos, boa semana. Com os trabalhos técnicos de Lucas Pessoa, o nosso Manhã Bandeirantes fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço, uma ótima segunda-feira a todos. Manhã Bandeirantes. O Hospital São Luís Campinas acaba de ser inaugurado. O maior e mais moderno hospital privado fora da capital paulista, com o padrão de qualidade da rede DOR. São mais de 48 mil metros quadrados na região central de Campinas. Centro cirúrgico de ponta com sala para robótica, ambulatório com mais de 50 especialidades, exames de imagem, pronto-socorro adulto e infantil e maternidade. Consulte seu convênio. Hospital São Luís Campinas. Também estávamos ansiosos por isso. O Sistema Único de Assistência Social, SUAS, é uma grande rede de proteção, direitos e acolhimento para todos os brasileiros e brasileiras. Se você e sua família estão passando por uma situação de risco ou de vulnerabilidade, conte com o SUAS. O SUAS foi criado para prevenir problemas sociais e proteger você. Disque 121 ou procure o CRAS, o CREAS ou uma unidade de atendimento mais próxima. Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. A Rádio Bandeirantes de Campinas completa em 2023 90 anos. Sempre estivemos juntos com a nossa cidade nos maiores momentos da história. Muita coisa aconteceu nesse tempo e não poderíamos ficar parados. Informação, notícias da nossa cidade e região, do Brasil e do mundo, o melhor do esporte e muita prestação de serviço. Ouça a Rádio Bandeirantes Campinas na faixa estendida em 85,7. Isso mesmo, em 85,7, com o melhor som do FM E em todas as plataformas digitais. aplicativos, site e na Alexa. O mundo está mudando e a Rádio Bandeirantes também. Ouça com a melhor qualidade em FM 85,7. Rádio Bandeirantes Campinas há 90 anos. Fechada com você, fechada com a verdade. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da rede DOR na região, agora com novos convênios. Olá galera, eu sou o João Silva e tenho um encontro marcado com você no meu programa, todo sábado à noite, na Band TV. É isso aí, no programa do João é assim, muita alegria e energia, com quadros especiais, atrações musicais e entrevistas com celebridades de todo o Brasil. Tá procurando diversão? Então vem com a gente no programa do João. Todo sábado, 8h30 da noite, na Band TV. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da rede DOR na região, agora com novos convênios. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
Agora que já está no ar, mais uma edição do Circuito Fechado. Há 26 anos, o programa mais descolado da TV. E como todos já sabem, essa tradicional revista de variedades está de volta em um novo formato, acompanhando de perto a movimentação da região metropolitana de Campinas, conversando com seus principais personagens, discutindo temas importantes e trazendo, claro, tudo o que acontece de melhor numa das regiões mais importantes do país. Então já anota aí, porque nossos encontros já estão marcados, hein? Todas as sextas-feiras, à 1h30 da tarde pela Band+, e também segundas-feiras, a partir das 11 da manhã, pela Rádio Bandeirantes Campinas. Vou esperar por vocês. Agora, chega de papo e fiquem ligados, porque edição 1209, aqui do Circuito Fechado, já está entrando no ar. Para começarmos, nós vamos direto para o estúdio da Rádio Bandeirantes Campinas, onde vamos receber Nilcio Freitas, gerente regional do Sebrae São Paulo, para falarmos sobre a importância do trabalho dessa entidade junto às micro e pequenas empresas, os serviços oferecidos, a promoção da cultura empreendedora e muito mais. Confere aí, ó. Muito bem, a partir de agora nós falamos direto do estúdio da Rádio Bandeirantes Campinas, o espaço das nossas entrevistas especiais. Vocês já acompanharam o nosso programa, sempre receberemos aqui grandes personagens que movimentam a região metropolitana de Campinas, e no dia de hoje nós recebemos com muito carinho Nilcio Freitas. Ele está à frente do Sebrae Campinas, ele é o gerente regional, e eu queria saber um pouco dessa história. Primeiro, agradecer a presença. Muito obrigado, viu, Nilcio, mais uma vez. Olá, Gustavo, meu amigo. Prazer falar com você e com a sua audiência, estar aqui no seu programa mais uma vez, uma honra. Eu que agradeço o convite. Estamos à disposição. O Sebrae ele faz um trabalho muito legal, principalmente de apoio às micro e pequenas empresas. Eu queria que você apresentasse o Sebrae. Qual que é a função principal dele? Qual que é a atividade principal? Boa pergunta, porque a gente faz muita coisa no Sebrae, né? Sim. Mas o foco são as micro e pequenas empresas, as MPS, né? Que são as micro e pequenas empresas, são desde o MEI até as MEs e as EPPs. Os 3 tipos de pequenas empresas que a gente existe na classificação tributária do Simples Nacional. Então o nosso foco são as pequenas empresas. Mas para que a gente atinja as pequenas empresas, a gente precisa trabalhar os potenciais empreendedores, que são aqueles que querem empreender e não têm negócio. Fazer uma formação. Uma formação. E também o Sebrae trabalha muito com os informais, que são aqueles que não se formalizaram ainda, mas já empreendem, tá? E ainda o Sebrae trabalha toda a cadeia, porque para fortalecer as MPS, Gustavo, a gente precisa, por exemplo, trabalhar o ambiente de negócios. Então o Sebrae trabalha junto às prefeituras para que comprem do pequeno, né? Então estimula que as licitações sejam feitas para comprar do pequeno. A gente trabalha tentando melhorar a legislação para que o micro e pequeno tenha mais acesso aos mercados. Trabalhamos também cultura empreendedora, que é ensinar a educação empreendedora nas escolas. Ou seja, a gente trabalha todo o macroambiente e não só diretamente com as micro e pequenas empresas. Quando se pensa em micro e pequenas empresas, são segmentos que mais contratam, na verdade, no Brasil, onde tem mais carteiras assinadas, é isso? Isso, praticamente quase 70% do emprego gerado é das micro e pequenas empresas. Qual que é o tamanho desse universo no estado de São Paulo e a importância da RMC no país? Olha, no Brasil são mais de 9 milhões de empresas. A RMC, só Campinas, para você ter uma ideia, ela tem dimensões que chega a superar capitais em número de empresas. Então, qual que é o nosso desafio, né? Nosso grande desafio é como que eu consigo
chegar a esses micro e pequenos empreendedores, né? Estando eles tão espalhados, faturando, mas muitas das vezes com dificuldades para avançar e ter sucesso com seus negócios. E você, quando quer atingir esse pessoal, como que eles podem buscar o Sebrae? Qual é a melhor forma de contato? Existem os postos de atendimento em 22 cidades, se eu não me engano, da nossa região, é isso? Que é da sua região de atividade. Positivo. Só para você ter uma ideia, o Sebrae do Estado de São Paulo tem 33 escritórios regionais. Como tem o de Campinas, temos mais 32. Né? Temos na capital, espalhados em todas as regiões da capital e para o interior. A nossa regional, Sebrae Campinas, talvez seja uma das maiores regionais do Estado de São Paulo, quando a gente considera a densidade empresarial e também a quantidade de população como um todo. Como a gente faz para atuar? A gente tem convênio com as prefeituras e por todo o estado de São Paulo são mais de 600 postos de atendimento. Aqui na nossa regional nós temos 25 postos, mais a sede do Sebrae, na Rua da Abolição, no bairro Ponte Preta, que também a gente atende presencialmente. Então nós temos 25 postos físicos de atendimento. Mas eu queria destacar, Gustavo, que além desses postos de atendimento, então você vai nas 22 cidades que nós atingimos, você vai em Sumaré, temos 3 postos, você vai em Vinhedo, temos 2 postos, você vai em Valinhos, temos posto, você vai no Circuito das Águas, Campinas, temos posto de atendimento no centro da cidade, ou seja, os postos estão fisicamente para dar atendimento de segunda a sexta, das 9 às 5 da tarde. Mas qual que é o diferencial que eu tenho visto que a população tem pedido, né? A gente estava batendo um papo mais cedo, nós estamos chegando a quase 400 mil atendimentos somente através da Regional de Campinas. Nesse ano de 2023. Neste ano de 23. Por quê? Porque as pessoas cada vez mais acessam o digital, acessam o online, né? Então aquela capacitação que antes da pandemia ela só existia praticamente presencialmente, a pessoa tinha que se deslocar, ficar na sala de aula, participar de uma capacitação, ou uma consultoria, uma mentoria, que ela tinha que sentar diante do consultor ou do mentor com horário agendado. Agora ela consegue, por exemplo, um curso online, a pessoa consegue hoje uma consultoria online, então ela pode assistir do celular ou do notebook, do computador, da casa dela ou da empresa dela, e aí com isso a gente conseguiu mais capilaridade para atender esse público. Os atendimentos físicos continuam, mas agora existe também online, e esse ano foi um estouro assim com relação ao número de atendimentos, né? Com certeza, nós crescemos aí em torno de 20%, a gente já vinha crescendo, mas eu entendo que cada vez mais as pessoas querendo empreender, né? Tudo bem que já passou o boom da pandemia, daquele grande volume de empreendimento por necessidade, das pessoas que tiveram que buscar receita porque perderam o emprego, mas nós estamos num momento em que o sonho de ser empreendedor, ele está chegando muito próximo do sonho da casa própria, que é o nosso brasileiro, né? O nosso sonho brasileiro sempre foi. Né? Sempre foi, né, Gustavo? De ter a casa própria, né? Então, de empreender, né? Então, com isso, as pessoas, para buscar informação, às vezes a pessoa tem um emprego, mas ela quer empreender, ela faz um curso à noite, né? Às vezes ela está pensando que negócio vai montar, como está no online, ela consegue acessar da casa dela, consegue acessar num horário de intervalo. Então, é bem bacana que a gente consegue mais capilaridade. E olha como são as coisas. Na hora de buscar informações, se preparar, fazer o planejamento, quem mais se preocupa com isso? As mulheres. As mulheres hoje são as que mais se preparam dentro desse universo. A porcentagem de mulheres é muito maior porque elas vêm... Aliás, não é só com relação ao Sebrae, até com relação ao ensino. As mulheres estão se preparando muito mais do que os homens. E quando se pensa em planejamento, faz uma grande diferença, né, Nilson? Verdade, Gustavo. E você me passou um filme da cabeça. Eu lembro que eu escrevi um artigo uma vez, trabalhava no Sebrae em Franca ainda, antes de Franca, Barretos, agora em Campinas. Eu escrevi que o mundo era das mulheres. E fui escrevendo ali os números que elas representavam na sociedade e tal. E eu vejo que hoje já é delas faz tempo. Que isso faz aí cerca de 12, 15 anos. E olha como hoje, que a gente vê principalmente que as mulheres que empreendem, porque ou são arrimo de família, nós vimos muito isso na pandemia, né? E tem um dado importante, Gustavo, além das mulheres empreenderem, planejarem, elas usarem melhor o tempo, né?
uma coisa muito importante que o Sebrae começou a trabalhar, isso se acentuou na pandemia, e aqui em Campinas a gente tem exemplos, na regional nossa temos exemplos maravilhosos de entidades e pessoas que trabalham isso, que é a inclusão produtiva da mulher. Porque a mulher que é vítima de violência, muitas das vezes isso é provado, né, que por conta de não ter renda, ela não consegue se ver liberta daquela violência, daquela relação. Aquele ambiente. E quando ela tem renda, ela se liberta. Então, esses dados fizeram com que o Sebrae criasse o programa 1000 Mulheres e o programa Sebrae Delas, que são exclusivos para trabalhar mulheres, para que elas, voltado para elas, uma linguagem específica para elas, para que elas entendam o que é ter um negócio e como ter sucesso. E é legal porque o Sebrae, ele atua de forma completa, oferece todo esse planejamento, essa preparação, conteúdo muito importante, muitos dos conteúdos gratuitos, mas também atua com linhas de crédito, onde é inclusive uma orientação para que seja usada da forma correta, porque não é só o crédito, precisa saber usar, né? Isso, Gustavo, perfeito. A gente chama internamente no Sebrae de crédito consciente, né? O que é o crédito consciente? É que a pessoa realmente consiga utilizar aquele crédito para o negócio, né? Então, a gente, desde os primeiros cursos, para você não misturar os bolsos, né? Principalmente o eu empreendedor, né? Em que ele mistura, às vezes, o dinheiro do que é da casa com o dinheiro da empresa, então separar isso. Mas como que o Sebrae atua no crédito? O Sebrae, ele fornece uma cartilha de crédito com as linhas específicas de todos os tipos de crédito que nós temos sendo oferecidos no mercado nacional atualmente. E o Sebrae oferece alguns diferenciais, especialmente junto aos bancos públicos, Caixa Federal e Banco do Brasil, que é o Fundo Garantidor de Crédito, onde o Sebrae ele tem o fundo de aval chamado FAMP, né, que nunca foi tão utilizado como tem sido utilizado atualmente. Então, qual que é a minha recomendação? Se você tem uma MPE, procure o Banco do Brasil, a Caixa Federal, e procure a linha de crédito FAMP. A linha de crédito FAMP é a linha voltada para o empreendedor. Lógico, tem linha de crédito específicas do BNDES, Desenvolve São Paulo. O ideal é ler a cartilha para ver qual o enquadramento, que tipo de empresa que eu tenho. Inclusive o Sebrae faz esse trabalho, né, de orientação. Esse é nosso papel. E aqui, Gustavo, eu gostaria de fazer uma menção aí à nossa secretária Adriana Flores, secretária do governo municipal. A secretária de Desenvolvimento, ela trouxe para Campinas, com a pandemia, um convênio com o Sebrae que chama Recomeça, onde nós temos 5, 6 cooperativas de crédito oferecendo crédito num juro diferenciado, numa taxa diferenciada, tá? Para as MPEs da cidade de Campinas, para mês inclusive. Então, vale a pena também consultar lá no site da Prefeitura de Campinas, além de nos procurar, pegar a cartilha, também no site da Prefeitura de Campinas, o convênio Recomeça, que é muito importante e tem hoje também juros mais atrativos. E como é que o Sebrae promove essa cultura, voltando agora, né? Falamos lá da ponta, lá das universidades, enfim, a cultura empreendedora nas escolas. Tem várias cidades que já têm essa relação com o Sebrae, mas muitas não, né? Como é que é feito esse contato e como que essas cidades que ainda não têm essa relação com o Sebrae, elas podem iniciar, hein? Gustavo, a gente trabalha, como o Sebrae trabalha com andragogia, ou seja, o Sebrae trabalha ensinando adultos. Então, nossos colaboradores são capacitados para capacitar adultos. Com o trabalho da cultura empreendedora nas escolas municipais e estaduais, a gente está falando de crianças e de jovens. Sim. Aí o Sebrae capacita o professor para que o professor capacite esses alunos, né? Então foi muito importante você tocar nesse assunto, porque nós temos aqui, todo começo de ano eu visito todas as prefeituras. Eu vejo você rodando por aí. Para oferecer o programa de educação empreendedora, que para as escolas municipais e estaduais são de forma gratuita. Então o Sebrae não cobra isso, a gente entrega os planos de aula, entrega material didático, capacita os professores, tá? O que era importante destacar, inclusive na prefeitura, na cidade de Sumaré, virou lei municipal, para que tenha educação empreendedora nas escolas. Incorporaram essa necessidade, né?
E agora recebi a notícia que também Jaguariúna também incorporou como lei municipal para que seja instituído realmente a educação, não que nem precisa ser feita pelo Sebrae, mas que seja oferecido, porque as pessoas às vezes perguntam, e até para desmistificar, Gustavo, educação empreendedora não é ensinar um aluno da primeira série, do 5º ano, do 9º ano, como que ele abre uma empresa. Sim. É ensinar que ele pode ser e deve ser protagonista da própria história. Ele precisa ser proativo, ele precisa entender um pouco de finanças pessoais, ele precisa entender que ele precisa ter metas para se desenvolver pessoal e profissionalmente. E ele leva esse conteúdo para dentro da família, muitas vezes, né? Perfeito, Gustavo. Uma das coisas que mais nos deixam felizes é quando a gente faz umas feiras de encerramento de ciclo nas escolas e os pais vêm juntos, um pedreiro, a mãe que faz bolo e tal, fala, nossa, ele está me ajudando, ele diz que eu tenho que pôr o preço disso e disso e tal. E você vê que a criança participando, coisas que eu não tive oportunidade, né? Quando eu era jovem não tinha isso, né? E a criança participando mais da vida da família, né? Como que se compõe a renda, eu também tenho que economizar, como que o dinheiro chega aqui na minha casa, né? Como meu pai tem que administrar isso, então eu entendo que a família toda ganha, né? Então é muito importante. Para a gente encerrar, Nilson, eu queria saber para 2024, o que o Sebrae tem previsto, o que tem programado, enfim, se tem alguma novidade, qual que é a expectativa? Gustavo, para 2024, a gente quer, além desses programas todos que eu falei com você, a gente quer focar muito em educação empreendedora, muito inovação com as startups, e a gente quer investir cada vez mais do que a gente tem investido. Para dar alguns números para você absolutos, o Sebrae de Campinas deve fechar 2023. Hoje nosso cálculo é em torno de 5 milhões e 700 mil de investimento na ponta. Quando eu falo investimento na ponta, a gente trabalha muito com assessorias tecnológicas, consultorias e capacitações. Então, capacitação para o MEI, esse investimento que passa aí de 3 milhões somente com o MEI é torná-lo mais competitivo. Então é aquele MEI que é eletricista, aquela MEI que é cabeleireira, é dar um curso de capacitação para que ela melhore as técnicas que ela usa para cortar um cabelo, para fazer uma tintura, aquele eletricista para que ele saiba novas formas, nova regra, para que ele tenha, às vezes, eu sou pedreiro, mas se eu souber instalar drywall, então dá um curso de drywall para que ele tenha mais... aumentar o ticket médio. Aumentar o ticket médio. E na assessoria, que a gente investiu esse ano aí 2 milhões e 100 mais ou menos ao todo, são pequenas empresas que a gente investe. Pega uma pequena gráfica. Quanto que ela faz por dia, quanto que ela faz por semana, então ela produzir mais com menos tempo, eficiência energética, sustentabilidade. Esses investimentos do Sebrae são direto na pequena empresa. A pequena empresa assina um contrato com a gente investe esse dinheiro direto na pequena empresa. Então a gente quer acelerar, tornar isso mais democrático ainda, conversar mais com os parceiros, que o Sebrae não faz nada sozinho, então a gente depende muito das entidades, né, associações comerciais, sindicatos de comércio, sindicato, o rural, a gente faz muita coisa no rural, turismo rural crescendo muito, polo cervejeiro em Campinas, que esse ano a gente desenhou, a gente trouxe a USP para desenhar uma rota turística para o polo cervejeiro campineiro, então a gente está apostando muito no turismo de negócios também. Então eu entendo que 2024 é um ano ainda para a gente extrapolar mais esses números. Nós recebemos no programa de hoje Nilson Freitas, gerente regional do Sebrae Campinas. Mais uma vez, obrigado pela presença. Estará sempre por aqui, Nilson. Com certeza, agradeço demais o convite. Quero dar os parabéns pelo teu programa, pelo sucesso do seu programa, pela sua carreira, Gustavo. Prazer estar com você. E o Sebrae está sempre à disposição. Pode nos chamar que a gente vem. Não saiam daí, daqui a pouco a gente volta. Uma das cidades que mais se desenvolvem no país. Hortolândia agora vai ser referência nacional, também em eficiência energética, com 100% da iluminação pública em LED, projetos de eficiência nos prédios públicos, 21 usinas de energia, novos ônibus elétricos e muito mais. Ações que geram grande economia, como a redução de 10% na taxa de iluminação. É energia para ser referência no Brasil. Prefeitura de Hortolândia, um passo à frente.
volta, nós agora falamos direto do Largo do Rosário, centro de Campinas, para acompanharmos com vocês a grande Parada de Natal, evento que integra o projeto Natal Caminho dos Sonhos, que está percorrendo diversos bairros da cidade e que somente nessa etapa reuniu mais de 10 mil pessoas em clima de festa. Vale a pena conferir. Muito bem, a partir de agora, nós falamos aqui, direto do centro da cidade de Campinas, mais precisamente do Largo do Rosário, para acompanharmos com vocês a grande Parada de Natal, uma ação que integra o grande projeto Natal Caminhos dos Sonhos, que descentralizou as ações de Natal na cidade de Campinas e que chega para esse ano realizar a maior ação de Natal que a cidade já viu. Confere aí que vocês vão gostar. Começamos então a nossa noite especial, noite dedicada ao Natal da cidade de Campinas, aliás, ao maior Natal que Campinas já viu. O prefeito Dário Saad está aqui conosco. Natal Caminho dos Sonhos, um grande projeto, e essa é apenas uma etapa, é a parada. É verdade, essa, Gustavo, é a parada de Natal, que vai ser fantástica. Tem a programação de participação de mais de 1.500 integrantes, sem dúvida um show maravilhoso. Mas não ficou só nisso, né, Gustavo? Tem a casa do Papai Noel, tem iluminação natalina e tem os 12 shows espalhados pela cidade, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes que foram feitas esse ano é você conseguir descentralizar essas ações, esse projeto para muitos bairros da cidade. É verdade, o Natal tradicionalmente era feito no centro da cidade e nós esse ano pensamos o seguinte: por que só no centro? Vamos levar o Natal para o máximo de locais, de bairros distantes do centro. Então está sendo um sucesso muito grande. A presença de crianças emociona a gente em toda a carreta de Natal, está sendo fantástico. E é um projeto muito grande e que é feito, foi desenvolvido dentro da prefeitura a muitas mãos, muitas secretárias ajudando. É verdade, e uma parceria fundamental com a SIC. É o Natal da prefeitura e a SIC. E na prefeitura, nós temos 4 secretários que estão trabalhando muito: a Adriana Flose, a Carol Baracá, a Alexandra Caprioli, a Rose Guglielminetti. 4 mulheres que estão trabalhando violentamente para esse Natal ficar o melhor Natal de Campinas, o maior Natal da cidade. Importante lembrar a quantidade de parceiros que aderiram a esse projeto, enfim, porque não tem dinheiro, mais importante, não tem dinheiro da prefeitura nessas ações. Não tem, nós tivemos mais de 30 empresas, incorporadoras que tiveram a participação efetiva nesse Natal através da parceria com a SIC, e não tem investimento público. Natal Caminho dos Sonhos. Você vai ser o Papai Noel hoje, hein? Não, eu tô sem barba e sem cabelo, não dá. Não estou preparado. Não estou preparado. Prefeito Dário Saad. Continuando o nosso passeio, clima de Natal aqui em plena Francisco Glicério. Caminho dos Sonhos é o grande projeto de Natal da Prefeitura de Campinas. Recebo com grande alegria a Adriana Flose, que está aqui, secretária de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, e também presidente da SIC, grande parceira desse projeto. É um momento especial, né, Adriana? Muito especial. O comércio espera pelo Natal, é a principal data. Ansiosamente, né? Além disso, né, todos os shoppings se preparam, então é super importante a gente também ter esse movimento no centro da cidade, né? Além da prefeitura estar fazendo as carretas de Natal, a carreta de Natal, né, em vários bairros, 12 bairros, também essa parada aqui é o principal evento, né? A gente faz a abertura da Casa do Papai Noel no dia da Black Friday e daí depois, na sequência, esse desfile lindo aqui, a gente fala que o desfile do Papai Noel é a parada de Natal, mas é um momento super especial. É especial e é uma coisa importante a gente sempre frisar, é que esse ano particularmente a Prefeitura descentralizou as ações de Natal, então muitos bairros estão recebendo o projeto. E estão recebendo, na verdade, um espetáculo de Natal.
Diferente disso que a gente vai ver hoje aqui, né? Quer dizer, isso aqui é complementar a tudo aquilo. E tem sido, assim, um sucesso. Sempre 2.500, 3.000 pessoas em cada bairro assistindo o espetáculo de Natal. A gente vê a vibração das crianças, das famílias. Então nós já estivemos aí em 4 bairros diferentes. Amanhã vamos estar lá no São Domingos. E temos ainda 8 lugares para estarmos ainda até o dia 22. E é importante a gente sempre lembrar também que é uma iniciativa privada que está ajudando a prefeitura, no caso, através também da SIC, reunindo grandes parceiros. Isso, é uma parceria grande, né, de grandes parceiros aí da cidade, e que fizeram essa doação. E fizeram a doação através da Associação Comercial, que é uma entidade sem fins lucrativos, e recebe a doação, dá o recibo de doação e faz a contratação desse evento aqui. Verdadeiramente a gente já faz isso há muitos anos, mas a gente fazia bem pequenininho, fazia só uma... Virou gente grande. Não, agora virou gente grande aqui, parada linda aí com quase 2.000 pessoas, os carros alegóricos, trouxemos aí pessoal que faz carro alegórico para a Escola de Samba de São Paulo, estão todos aqui, inclusive trouxemos aqui uma equipe de harmonia de escola de samba que vão controlar a harmonia aqui do nosso desfile. É bacana, estamos profissionalizando. Adriana Flose. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Fechando então nosso passeio aqui direto do centro da cidade de Campinas, acompanharam com a gente Natal Caminhos dos Sonhos, essa grande parada, um dos maiores natais da cidade de Campinas, é o maior. Alexandra Caprioli está aqui, secretária de Cultura e Turismo da cidade, faz parte daquele timaço de secretárias mulheres que fizeram acontecer. Tem que ser, né? Junto um monte de mulher. Mas é muito importante essa sinergia, né, das secretarias, unindo comunicação, desenvolvimento, cultura e turismo, comunicação, urbanismo. Então acho que a gente une forças para fazer um Natal como o nosso prefeito queria, potente, né, e por todo lugar da cidade. Uma das coisas que chamaram a atenção esse ano, já falamos aqui, é a descentralização. Não ficou só no centro ou num lugar ou no outro. Em diversos locais da cidade aconteceram shows, ações, muito bom, né? A gente tem 13 espetáculos realmente em todos os distritos e podendo fazer chegar nas pessoas. A gente recebeu de 3.000 a 5.000 pessoas em cada um desses locais, então a gente percebe que a comunidade chega e, segundo eles mesmos, nunca viram um espetáculo tão lindo. Então a gente poder chegar esses espetáculos na periferia é muito importante. A gente precisa fazer chegar nas pessoas, né? E é importante você também chegar no final do ano com um evento como esse, depois de tanto trabalho, tanta luta, que Campinas, não só Campinas, mas o Brasil, ainda está voltando de uma pandemia, não podemos esquecer, né? É verdade, e o Natal ele tem esse papel importante de fomentar um pouco a esperança das pessoas, trazer esse espírito, então acho que essa magia ela ajuda para a gente finalizar esse ano e começar 2024 aí nesse caminho dos nossos 250 anos também, com toda a energia boa aí com a nossa população. Que possamos trilhar o caminho dos sonhos a partir do ano que vem. Muito importante, muito bom, né? E ver o nosso trabalho aí florescendo, isso é muito bom, a gente fica muito feliz. Alexandra Caprioli, momentos finais, Natal, Caminho dos Sonhos. Uma das cidades que mais se desenvolvem no país. Hortolândia agora vai ser referência nacional, também em eficiência energética, com 100% da iluminação pública em LED, projetos de eficiência nos prédios públicos, 21 usinas de energia, novos ônibus elétricos e muito mais. Ações que geram grande economia, como a redução de 10% na taxa de iluminação. É energia para ser referência no Brasil. Prefeitura de Hortolândia, um passo à frente.
bem, chegamos então ao final de mais uma edição aqui do Circuito Fechado. Obrigado pelo carinho e companhia de todos. Lembrando, claro, que os nossos encontros estão marcados, hein? Anota aí, todas as sextas-feiras, à 1h30 da tarde pela Band Mais e também segundas-feiras a partir das 11 da manhã pela Rádio Bandeirantes Campinas, FM 85.7. Vou esperar por vocês, hein? Valeu, até a semana que vem. Tchau! Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento: novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua cumplicidade. Uma ótima semana para você que sintoniza a Rádio Bandeirantes. Vamos juntos até meio-dia com tudo que rola no mundo esportivo para você com o timaço de Carlos Batista. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Ponte segue em negociações com Elvis e Pablo Diego. Diretoria espera poder contar com a dupla para o estadual. Por outro lado, os